Quem o conhece elogia-lhe a dedicação e determinação com que encara os desafios da vida. A verdade é que ele iniciou-se tarde no voleibol, mas depressa conquistou o seu lugar e rapidamente se tornou numa das principais referências do voleibol nacional. Ao meu lado tenho João José. A sua paixão pelo desporto era mais do que evidente. Antes de se ter dedicado ao voleibol, experimentou também o ténis, o basquetebol e o futebol. A minha pergunta é, o que é que o voleibol tinha de diferente ou de especial, se assim pudermos dizer, para o ter feito ficar? O mais importante foi que acabou por ser a última que eu experimentei. Ou seja, eu inicio-me no futebol, depois enquanto jogo futebol com os amigos jogava ténis, jogava basquete e o voleibol é a última modalidade que aparece. No futebol é sempre muito difícil nós vingarmos, não é? Foi coisa que rapidamente também devido a questões de estudo e conciliar treinos com a escola e isso tudo, tive que abandonar muito mais cedo. Depois por brincadeira jogava basquete, jogava ténis, e o vôlei apareceu mais tarde através de amigos de turma e de escola. Exatamente, foi através de um amigo do ténis que foi experimentar voleibol. Foi no desporto escolar, ele convidou-me para a equipa do desporto escolar, devido à estatura e, pronto, e à impulsão que já tinha na altura. Experimentei e gostei. O grupo de amigos também era comum na escola, então ficar foi fácil. E alguma vez lhe passou pela cabeça que estava a dar o primeiro passo para se tornar num dos melhores jogadores portugueses de sempre? Claro que não, naquela altura a paixão que tinha pelo desporto naquela altura e que ainda tenho era apenas isso, era algo que eu gostava de fazer, nunca ambicionava mais do que brincar. Mas o voleibol tinha que ter algo de especial, porque aos 19 anos você deixou os estudos para se dedicar à modalidade e faltavam-lhe apenas 2 disciplinas para terminar o 12º ano, não é? É verdade. Aí se calhar foi quando eu percebi que realmente poderia fazer desporto de profissão, ou seja, podia ter como voleibol a minha profissão, que foi algo que até o clube onde eu estava até aos 18 anos eu não tinha bem essa noção, mas depois quando experimentei realmente fui fazer uns testes ao spin, fui fazer uns testes aos Esmoriz, os quais eu não fiquei, percebi que se calhar poderia haver ali algo mais. E quando apareceu essa oportunidade aos 19 anos, pronto, eu tentei aproveitar. Mas tudo começou no Xelaguense, não é? E apesar de ser um clube amador, vocês treinavam das 21 horas até perto da meia-noite e levavam aquilo tão a sério que vocês rapidamente conseguiram chegar à primeira divisão. Que recordações é que têm desse tempo? De facto, nós ali tínhamos um grupo especial. Ali era um misto de juventude, não é? Do qual eu fazia parte, dos mais jovens. Naquela altura nós éramos juvenis, a iniciar como júniores, e depois tínhamos os séniores, uma alta mais velha, que estudavam, alguns deles estudavam em Faro. Havia ali, tínhamos um que vinha de Lagos, ou seja, havia ali muitas pessoas que sacrificavam uma boa parte do seu tempo para estar ali. Inclusive a pessoa, por exemplo, que ia buscá-los a Faro e essas 3 vezes por semana tinha que fazer esse percurso e quando chegava a Faro, à meia-noite, ainda tinha que retornar para Portimão. Ou seja, naquela altura fazer esses quilómetros não é como é hoje em dia. Mas era um grupo, sem dúvida, muito especial, ao qual uma parte daquilo que eu sou hoje em dia devo muito a eles. O clube, entretanto, depois também terminou a parte masculina e, segundo sei, depois ficou a treinar com uma equipa feminina. Uma forma de me manter ligado à prática desportiva era a única opção, eles só tinham o feminino e eu ia lá treinar com eles de vez em quando. E nesse tempo você fez também uma pausa no voleibol, foi federado em basquetebol durante um ano, mas depois recebeu um convite do Machico que fez com que voasse até à Madeira. Como é que tudo isto acontece? Isto foi da manhã para a noite, ou seja, eu de manhã recebo um telefonema, a pessoa identificou-se, disse quem era o Hugo Fernandes, que é amigo meu até hoje, a dizer que estava no Porto e que vinha para baixo para nós conversarmos um pouco, para ir para Machico. Estavam à procura de atletas para Machico, tinham-me referenciado e então vinha para baixo e eu, ainda muito atrapalhada, que foi por telefone, disse para ele ter um bocadinho de calma, porque a minha mãe que estava a trabalhar não estava em casa, o meu irmão também não, e então aquilo houve ali fiquei um bocadinho baralhado naquela altura. Ele disse para não me preocupar, ele veio para baixo entretanto,
falou comigo, falou com a minha mãe, com o meu irmão, chegamos ali a um acordo e à noite estava a viajar para Lisboa para no dia seguinte ir para a Madeira. Como é que foi essa experiência lá? O primeiro ano não foi nada fácil, o primeiro ano da adaptação foi bastante difícil. Até ponderei deixar, ou seja, naquele ano aquelas coisas não estavam a correr bem, o clube estava a passar realmente muitas dificuldades. Eu estava ali também numa fase em que precisava de terminar os estudos, não conseguia estar bem nem no vôlei nem nos estudos, e então achei por bem, se calhar, deixar. Mas também não queria deixar o clube na mão, certo? Ou seja, também tinha assumido um compromisso com eles, também não os queria deixar ficar mal. Então eles convenceram-me a terminar a época. Acabamos por terminar a época de uma forma normal, conseguimos a manutenção, que era o maior objetivo do clube, e pronto, foi assim. Mas não foi tudo menos fácil. Mas eu ouvi dizer que lá naquelas bancadas havia lá uma fã muito especial. Mas isso já foi mais tarde. Sim, mas foi lá, no Machico. Foi em Machico, sim senhora. A minha esposa é madeirense, é machiqueira. É possível que o voleibol o tenha conduzido até ao amor? Sem dúvida, ou seja, a minha esposa não praticava a modalidade, nem longe disso, era a prima de um atleta que jogava comigo. Conhecia assim, pronto, e as coisas aconteceram de uma forma natural. E é também aqui que, uns anos mais tarde, recebe a primeira chamada para a seleção nacional. Ainda se recorda desse momento? Sim, claro que sim. É assim, eu fui chamado a primeira vez em 2000, numa altura em que a época correu-nos relativamente bem, até foi uma surpresa para todos nós. E é engraçado que foi numa altura em que eu só jogava, eu não treinava, ok? Porque isto foi na altura em que eu cheguei a acordo com eles e eles ofereceram a possibilidade, ok, então tu só vens jogar e não treinas. Ou seja, o meu percurso era fim de semana sim, eu fazia ou para viagem Portimão-Porto ou viagem Portimão-Madeira. E nesse ano foi o melhor resultado que nós tivemos e eu não treinava. E é nesse ano que eu sou chamado pela primeira vez à seleção. Daí a razão pela qual eu, quer dizer, quase sem treinar, sem fazer nenhum, e ele vai à seleção. Mas realmente as coisas naquele ano correram-nos de forma favorável. Também tínhamos uma equipa melhor, fizemos o 4º lugar, ficamos em 3º por muito pouco. E foi o melhor ano que nós tivemos ali. Só que isto também me trouxe algumas coisas mais, ou seja, eu sou chamado e não estava preparado para ir à seleção, porque eu estava com alguns problemas físicos, inclusive os meus joelhos, eu pensava que não conseguia jogar mais, que a minha carreira ia acabar ali naquele ano. Ali acaba por ser uma grande surpresa, porque eu nunca estava à espera, não é? Tendo em conta o enquadramento todo anterior, claro que nunca, e a qualidade que tínhamos naquela altura, na qualidade que os centrais portugueses tinham, nunca me passaria para a cabeça. E quando fui mesmo a pensar, ok, eu vou lá, não vou conseguir ter uma performance em condições, por isso provavelmente eu chego e rapidamente me venho embora. E foi o que aconteceu nesse ano. Isto foi em 2000. Não foi o fim, porque você depois continuou na seleção. Sim. O que é que representa para si, ou melhor, o que é que significa para si representar a seleção nacional? Há ali um sentimento de orgulho, não é? Ou seja, e também é o conseguir um objetivo que muitos ambicionam e poucos o conseguem. É difícil explicar aquilo que a gente sente. A melhor forma, em 2000 eu não fiquei. Sim. Okay? E eu quando ouvi o hino pela primeira vez foi da bancada e acho que é o hino que eu nunca me ia esquecer de ouvir, porque eu estava ali, era o primeiro hino, estava na bancada, ao mesmo tempo que eu estava contente por ali estar, estava extremamente chateado, extremamente frustrado, é difícil explicar, por não poder estar lá em baixo, não é? Mas a seleção é um percurso que ocupou grande parte da minha vida. Podemos deixar de falar da seleção sem falar de 2002, que foi talvez o ano mais importante para a seleção nacional. Se você tivesse que descrever o ano de 2002 numa palavra, como é que o descreveria? Numa palavra é muito difícil. É assim, eu acho que foi
há duas coisas que acontecem ali. Acaba por ser uma surpresa, ou seja, porque nós trabalhámos muito e tivemos que superar muitas dificuldades, mas ao fim e ao cabo nós nem pensávamos muito naquilo que poderia acontecer ali. Okay? Nós fomos muito determinados, muito focados naquilo que tínhamos que fazer, mas nunca, pelo menos eu falo por mim, em momento nenhum uma vez eu pensava que ia ser uma competição daquelas como o melhor bloqueador do mundo. Então, ao fim e ao cabo, aquilo acaba por ser um bocadinho também de surpresa para todos nós. Para além do brilhante desempenho coletivo que a equipa teve, Portugal também se destacou em termos individuais, nomeadamente através do João José. Dá para descrever a emoção que foi esse momento? O que é que tudo isso significou para si? Que ainda há pouco estava a dizer que em 2000 acabou por ficar de fora e em 2002 era o melhor bloqueador do mundo e fazia parte do set ideal do Mundial. Naquele momento não dá para descrever aquilo que se sente, principalmente quando nós não estamos preparados para aquilo. Aquilo era tipo, quer dizer, de repente, eu lembro perfeitamente quando nós tínhamos que subir ao palco, estava no set ideal, não é? E tínhamos que subir ao palco todos, mas antes estávamos todos reunidos ali e eu estava ali e parecia um extraterrestre, não é? Porque eram eles todos, eles conheciam-se todos, e eu olhava para eles e eles para mim eram, né, quem referenciávamos mais. E a sensação que eu me lembro mais é de estar completamente deslocado. Parecia que eu não fazia parte de... não pertencia ali. E realmente foi o que eu senti. Como é que isto aconteceu, não é? Naquele momento a gente não consegue perceber bem como é que chegamos ali. Só depois, mais tarde, pensarmos dentro todo o percurso, é que realmente, ok, isto faz sentido. Como há bocado acabou de dizer, vocês passaram assim por uma fase de bastantes sacrifícios. Vocês passaram muito tempo afastados das vossas famílias, muito tempo em estágios. Tudo isso levou a que vocês chegassem àquele lugar. Sim, nós queríamos muito aquilo, ou seja, e sabíamos que para conseguirmos aquilo tínhamos que, naquele momento, pôr de parte outras coisas que também gostávamos, não é? Como a nossa família, os nossos amigos, as nossas férias. E se nós queríamos atingir aquele objetivo, havia coisas que naquele momento tinham que ser não é postas de parte, mas tínhamos que fazer uma pausa naquilo. E isso era algo que também, se calhar a grande maioria de nós, e também devido à nossa juventude, também não estávamos acostumados. E então lidar com esse misto de sentimentos, mais o trabalho que fazíamos, que era um trabalho difícil, ou seja, nós também passamos por momentos difíceis no treino, no trabalho, exigentes. Pronto, também não foi fácil nesse aspecto. Essa nomeação resultou num prémio monetário que o João fez questão de o partilhar. Era importante para si, tendo em conta que o voleibol é uma modalidade coletiva, partilhar esse prémio com o resto da equipa? O prémio individual ali só existe graças ao coletivo, senão, independentemente, até poderia ser o jogador que fizesse os pontos praticamente todos. Não interessa, tem que haver a parte da equipa para poder existir o prémio individual. E eu sou muito mais apto do colaborar. Acho que o colaborar é muito importante para o sucesso de um grupo de trabalho. E realmente, naquele grupo de trabalho, nós éramos assim, nós colaborávamos muito uns com os outros. Toda esta visibilidade e distinção possivelmente acabou por criar também algumas expectativas sobre o que é que poderia resultar dali. O que é que esperava que acontecesse depois desse Mundial? Que oportunidades é que esperava que aparecessem? Nós, depois daquele resultado, acho que todos, não é, começamos a pensar que se calhar era possível algo mais, para além não só jogar em Portugal, mas talvez jogar em campeonatos mais competitivos, o que, na verdade, naquele momento não aconteceu e não é tão fácil assim entrar no mercado internacional como isso, principalmente na altura para atletas portugueses. Ainda na Madeira, você, além do Machico, fez também parte do Marítimo. Eu vou para o Marítimo coincidentemente no ano em que acontece esse resultado no Mundial. Tive quatro épocas em Machico, épocas complicadas, difíceis, do qual eu tenho a agradecer também a muitas pessoas que me ajudaram o ter ficado lá, porque não é fácil
estar em clubes que às vezes não conseguem cumprir com os seus deveres aos atletas, mas mesmo assim estive lá 4 anos, muito graças a essas pessoas. E a transferência para o Marítimo foi de uma forma natural, tentando se calhar, ok, pode ser que eu consiga melhorar um bocadinho mais. O Marítimo também era uma equipa que normalmente era rival de Machico, umas vezes tinha melhores resultados, outras vezes piores, mas foi com o objetivo de ver se conseguia melhorar um pouco na minha carreira desportiva. Mas só ficou lá um ano e depois, em 2003, regressou ao continente para representar as cores do Castelo da Maia, onde conseguiu o seu primeiro título de campeão nacional e também a Taça de Portugal. Como é que foi erguer os 2 primeiros troféus na primeira divisão? Daí já pode ser que já estava mais preparado para esse momento, não é? Agora sim consegui desfrutar, ou seja, consegui perceber realmente ali quando nós trabalhámos, fui para ali porque sabia que íamos ter a possibilidade de conquistar o título nacional e a taça, mas quando fui para ali já fui mesmo com esse objetivo, ou seja, já trabalhámos de uma forma consciente, já sentimos a verdadeira pressão de ter que jogar para ganhar, de ter que estar na final, e quando chegamos ao fim aquilo pronto, não dá para explicar muito. Principalmente porque foi uma final difícil, que nós também, durante todo o campeonato, tivemos um rival à altura. O que eu me lembro mais dessa época foi o jogo, foi a meia-final com o Guimarães, que nós tivemos quase para ficar de fora da final. Eles tiveram bola para fechar o jogo e nós conseguimos fazer esse ponto. Virámos o jogo, ganhamos e fomos para a final. Ou seja, as coisas às vezes não são assim tão lineares. Há momentos em que realmente podes ficar para trás e depois as coisas mudam e consegues chegar ao teu objetivo. E eu lembro mais desses momentos, os momentos de viragem. Também tenho um em Friedrichshafen, foi um bocadinho assim, em que eles têm a bola para fechar e tu estás a ver, não é? Ou estás a vivenciar aquilo e sabes perfeitamente que não podes perder aquele ponto, eles vão ter a oportunidade de fechar e tu tens que o fazer. A verdade é que a partir daí não faltaram títulos, mas além fronteira, como é que surgiu o convite para ir para a Alemanha? O primeiro contacto que eu tive com eles foi durante o verão, quando estava na seleção, no ano em que fui para o Castelo. Ou seja, eu no início, salvo erro, talvez em junho, maio, assino pelo Castelo. Entretanto, nós vamos já à seleção, não é? E durante, não sei se foi a Liga Mundial, se foi um apuramento, nós jogamos com o Friedrichshafen, que era o treinador da seleção da Alemanha. Pronto, e aí foi o primeiro contacto, o primeiro interesse que eles mostraram. Eu expliquei a situação, que já tinha assinado, não era possível. No ano a seguir, voltaram a entrar em contacto comigo, pronto, e chegamos a acordo e fui. E foi um claro sim, ou houve aqui alguma reserva pelo facto de ter que se mudar de país? Não, houve reserva por alguns aspectos, ou seja, as coisas estavam a correr bem em Portugal, não é? Aquele foi o primeiro momento, ou seja, esse ano do Castelo foi o primeiro momento em que eu estava confortável, finalmente, ou seja, conquistei o meu espaço, estabilizei financeiramente, tinha um contrato, pronto, que me agradava, jogava entre amigos e de repente surge-me ali uma proposta que me vai tirar outra vez desse conforto, vai-me tirar para longe da família outra vez, vai-me tirar para longe dos amigos. E é engraçado, ao contrário daquilo que as pessoas pensam, em termos financeiros não era por aí, não era grande diferença. Mas pronto, é assim, a mim fez-me sentido pelo desafio, ou seja, ali ia jogar competições europeias, ia jogar uma Liga dos Campeões, ia estar junto daqueles que são os melhores e não podia deixar passar essa oportunidade, basicamente. Já tinha equacionado jogar no estrangeiro ou até àquele momento nunca lhe tinha passado pela cabeça? Sim, claro que sim. O primeiro momento que isso aconteceu, e penso que foi no geral em todos nós, foi quando estávamos em 2002, quando conseguimos aquele resultado. Mas é como disse, o mercado para portugueses naquela altura fora de Portugal era muito difícil e depois precisávamos de um empresário. Okay? E isto também de ir para clubes no estrangeiro através de empresários também tem muito que se lhe diga. Não é só ir para o estrangeiro, vamos para o estrangeiro, mas para onde? Em que enquadramento? Porque lá fora é como em Portugal, encontramos aqueles que são mais sérios e aqueles que são menos sérios.
Pronto, então também tem que se ter algum cuidado em relação a isso tudo. E a verdade é que aquilo não lhe correu nada mal, porque em 9 anos, foram 9, não foi? Em 9 anos venceu 7 campeonatos consecutivos, mais 5 taças da Alemanha, 4 delas também consecutivas. Quando se está habituado a ganhar tantos títulos seguidos, como é que vocês vivenciam cada uma dessas conquistas? É assim, elas vão sendo diferentes, sem dúvida. Quem diz que, pelo menos para mim, quem diz que elas são iguais, a mim elas vão sendo realmente diferentes. Onde nós temos que realmente ser muito fortes é na nossa consistência, na nossa forma de estar, no nosso objetivo. Aquilo tem que ser mesmo um objetivo e tem que ser um objetivo ambicioso. Não é só um objetivo nosso, okay, individual, é um objetivo de um clube que investe, não é? É o objetivo dos fãs, que vão ali todos os jogos e alguns até diariamente aos treinos, e também de atletas novos que integram o clube. E então aquilo tem que passar a fazer parte de nós, ou seja, aquilo tem que ser um objetivo. Nós no início íamos muito por nós, ok, pelo menos foi isso que eu senti, e íamos muito por nós, o nosso objetivo tem que ser campeão, temos coisas, com o tempo isso vai diluindo um pouco e vai sendo mais um processo natural em prol da instituição ou do clube, de quem entra, e torna-se um princípio trabalhar para aquele objetivo. Aquilo começa a ser um princípio, nós temos de trabalhar para isto. Se você tivesse que escolher um ano, o melhor ano da sua carreira desportiva, qual é que escolheria? É assim, em termos desportivos, há dois momentos. É o momento da Liga dos Campeões, mas diz-me o teu palpite primeiro. Eu arriscaria que tinha sido a época 2006-2007, porque nesse ano vocês ficaram em segundo lugar na Liga Europeia com a seleção, venceu a Liga dos Campeões e foi inclusivamente o primeiro português a conquistar uma Liga dos Campeões. Curiosamente, foi no dia 1 de Abril. Exatamente. Foi também campeão nacional lá na Alemanha, vencedor também da taça alemã e foi considerado o melhor atleta internacional do ano. Em termos desportivos, sem dúvida, a época 2006-2007, não é? Por tudo. Mas tem uma também, que é quando nós realmente conquistamos a Liga Europeia, e aqui são coisas, ou seja, nós finalmente conseguimos um título pela seleção, que são coisas difíceis de conseguir. É uma Liga Europeia, ok, mas era importante, nós já tínhamos estado lá e nunca tínhamos conseguido, isto foi em 2010, salvo erro. Sim, acho que sim. Em 2009 acho que ficaram em terceiro, exato. 2010 foi também... o ano em que conquistamos, sim, acho que foi 2010. Sim, 2010. E não só conquistamos a Liga Europeia, como nos deu acesso novamente a ter a possibilidade de entrar na Liga Mundial e conseguimos entrar na Liga Mundial esse ano. E também porque foi pai pela primeira vez do 2006. João Tiago, em novembro de 2006, ou será João Matias? Aqui também é uma boa questão. É João Tiago. João Tiago? Tenho a certeza? Então, você mudou o nome do seu filho por causa da opinião do seu... Mais ou menos. Ele fez-me sentir que se calhar Matias não era um nome muito apropriado. Mas depois pediu-lhe a opinião quando decidiu ser o Tiago. Depois então de brincadeira, e não havia aí maneira de rimar nenhuma, por isso não, era exatamente, segundo. Era segundo. Agora tenho uma história. Eu ouvi dizer que quando o seu filho mais velho nasceu, você ainda não tinha carta de condução. E a Micole estava sempre a chateá-lo com isso. Mas o João não tardou em arranjar uma solução. Que solução é que foi essa? Comprei uma bicicleta. Comprou uma bicicleta. E porquê a ideia da bicicleta? Não, comprei a bicicleta. A bicicleta já vinha a ser projetada há algum tempo. Não, de facto, a carta de condução foi algo que... eu, veículos motorizados, aquilo fazia-me um bocadinho de confusão. Eu ainda tentei... O meu irmão ainda me tentou ensinar a andar de motorizada, aquilo não correu bem, e a partir dali eu tive sempre um bocadinho de receio de veículos motorizados. Pronto. E a bicicleta era algo que... Para já é algo que eu gosto de fazer, eu gosto de andar. E depois também...
A cidade onde tínhamos já era muito fácil andar de bicicleta, as ciclovias já era perto, e então a bicicleta, mesmo que eu conduzisse nessa altura, iria fazer o percurso de igual forma de bicicleta. Não a tirou aqui, mas depois quando foi para a Alemanha acabou por tirar lá a carta e pelo que sei também passou logo à primeira. Sim. Tirei porque ali tive necessidade, ou seja, o meu filho nasceu, pronto, começou a existir a necessidade de eu também ter que conduzir e pronto. E foi. É assim, durante a preparação para esta entrevista, eu tive a oportunidade de falar com algumas pessoas que lhe são próximas e todas elas lhe reconhecem grandes qualidades humanas. Eu queria saber como é que o João se vê a si próprio. Eu não procuro isso, não procuro que as pessoas tenham qualquer tipo de imagem, eu procuro fazer as coisas da forma que eu acho que são, mas que devem ser feitas. Sou ponderado e penso muito nas coisas antes de as fazer. E é só, mais nada. Tento viver de acordo com alguns princípios e não abdico desses princípios. Acha que lhe passou ao lado uma carreira no voleibol de praia? É algo que eu gostava muito de fazer e tenho mesmo muita pena de não ter tentado um pouco mais na praia, mas também se eu tenho procurado um pouco mais na praia, teria que abdicar da parte daquilo que foi o meu percurso na seleção. Por isso não me arrependo. Tenho pena porque eu gostava muito de vôlei de praia e gostava mais do que aquilo que gosto de jogar no pavilhão, mas não me arrependo porque, claro, todo o percurso que eu tive eu iria ter que pô-lo para trás em prol de algo que naquela altura ainda possível a praia era muito inconclusiva. Mas chegou a fazer algumas etapas de voleibol de praia? Cheguei a brincar um bocadinho na praia, sim. Aliás, eu inicio a minha escola, basicamente, é na praia. Ou seja, eu inicio no desporto escolar, mas grande parte do tempo que eu passei a jogar foi na praia. E depois fiz umas etapas, depois já quando estava na seleção, fiz umas etapas, porque havia etapas no Algarve, coincidiu com férias minhas no Algarve e pronto, convidavam-me para fazer e eu dizia que sim. Isto porque eu falei com o seu primeiro treinador, o Gustavo, e ele disse-me que você era ainda melhor no voleibol de praia e que nunca tinha visto um jogador melhor do que o João na praia. Pois isso aí é a opinião dele. Não, é assim, era um potencial jogador de voleibol de praia. Nessa altura é assim que eu me vejo, um potencial jogador de voleibol de praia que poderia dar ou não. Eu não conheço pessoalmente a Micole, mas também foi uma das pessoas com quem eu pude falar e ela fala de si com tanta paixão que eu vou ter que partilhar consigo uma coisa que ela partilhou comigo. E então ela diz assim, isto na altura em que você estava no Machico. Ela disse que já na altura o admirava como jogador, nem percebia como um jogador com tanta garra não estava numa equipa de topo. E depois de o conhecer, passei a admirá-lo mais. É muito humilde, mas sabe perfeitamente do que é capaz e quando se entrega a algo é de corpo e alma. É daquelas pessoas que detesta a frase "não consigo". Sabe bem ouvir estas palavras? Ela nunca me disse isso. Nunca lhe disse isto? Disse-lhe coisas mais bonitas? Sim, também. É assim, é verdade, mas traz-nos coisas boas, mas também traz muitos problemas. Essa parte do não consigo, para mim, faz uma confusão realmente muito, muito grande. E é algo que a gente às vezes tem que lidar diariamente. E isso traz-nos muitos problemas. Principalmente naquilo que é a nossa área de trabalho, não é? Ou seja, nós somos atletas profissionais são nada mais, nada menos, e os de elite, não é? Que é atletas de superação, ou seja, eles têm que, de repente, fazer coisas que não conseguiam fazer, ou achavam que não conseguiam, que não podiam fazer, e têm que desenvolver capacidades que achavam que não conseguiam fazer, e então faz-me um bocado de confusão, porque quem quer andar não é? Na elite daquilo que é o desporto profissional, o não consigo, o não é possível, o não dá, o não. Nós há bocado passamos também à frente uma fase que, para ligar aqui, eu acho que pode ser importante.
depois da Alemanha foi para a Fonte do Bastardo. Esteve lá como jogador, ganharam também um campeonato e uma taça de Portugal. Quando eu estive lá foi só o campeonato. Só o campeonato. E depois deixou, em 2016, deixou a sua carreira enquanto jogador e passou a dedicar-se a treinador. Enquanto treinador, tenta também passar esta mensagem que estávamos agora a falar para os atletas. Quando eles acham que não é possível ou que não conseguem as coisas, tenta passar-lhes esse lado. Eu acho que qualquer treinador tenta passar isso, não é? Não sou exceção nesse aspecto, mas é o que eu estava a tentar explicar. Para mim é muito difícil lidar com pessoas que pensam assim e que acreditam mesmo nisso. É algo que melhorei enquanto treinador. Procuro-lhes passar continuo a lhes passar a mensagem, mas tenho que ser mais paciente nesse processo, ou seja, tenho que ir ao longo do tempo convencendo eles que é possível. E em atletas séniores é muito difícil mudar essa forma de pensar e acredito muito que é importante começar pelos mais novos, mudar-lhes um bocadinho o chip daquilo que podem fazer enquanto são mais novos. Quando são mais velhos, eles já estão rotinados a fazer as coisas daquela forma, já têm bem consciência do que é a zona de conforto e do que é que não é a zona de conforto, e é muito difícil, quando já estamos estabelecidos, sair da nossa zona de conforto para... E como é que foi essa transição de jogador para treinador? Ainda para mais quando foi treinador na Fonte Bastardo, a maior parte deles tinham sido seus colegas enquanto jogador. Por acaso tinha um pouco de receio em relação a isso, mas até nesse aspecto não, pelo menos acho eu, não sei. Acho que as coisas correram correram bem. Pronto, não tive problema com nenhum dos meus, que eram colegas meus atletas no ano anterior. Pronto, tive as minhas dificuldades normais no início da carreira de treinador. Pronto, em ter que, aquilo que eu senti mais dificuldade foi em reorganizar o meu tempo. E há bocado estava a dizer de ter que introduzir essas questões antes nos mais novos. Você tem preferência por treinar camadas jovens ou séniores? Acho que são trabalhos completamente diferentes. Acho que é preciso ter perfil para as duas coisas, seja um treinador de sénior. Não significa que seja um bom treinador de formação e, ao contrário, também é verdade. E na maior parte dos casos, até acho que é verdade, pelo menos daqueles que eu conheço. Mas vejo-me também na formação. Não sei se seria um bom treinador de formação, porque pronto, tem que ter um perfil diferente, mas acho que sim. Que perfil é que acha que tem que ter um treinador de formação? O treinador de formação é um educador, não é? Tem que educar, mas a formação como eu a vejo, a formação de uma seleção, a formação para um atleta de alto rendimento é uma formação exigente. Uma coisa é nós formarmos para desporto, não é? Que faz parte do desporto lúdico e que eles aprendam aquilo que é os ideais do desporto, as crenças do desporto, a forma de estar. Outra coisa é treinar depois para ser um atleta de elite. É tudo aquilo, mais a disciplina, mais o teu compromisso com o objetivo, mais o não poderes faltar às aulas e tens que ter boas notas. Não pode ser desculpa teres mais notas porque tens que treinar, porque tens que te organizar, porque se tu não conseguires conciliar essas duas coisas agora, enquanto tens 14, 15 anos... Quando for mais velho, mais difícil será. Pronto, então, quando estamos a preparar esse tipo de atletas para o futuro, não para aquele momento da parte lúdica em que eles estão a entrar no desporto, não, quando estamos a prepará-los para o futuro, a projetá-los no futuro, temos de ter essa capacidade de os ver lá à frente e perceber que há coisas aqui que não podem falhar, como para além das manchetes, dos passos, pronto, de toda essa... Ainda sente aquele bichinho de saltar para dentro do campo, uma vez que agora já não está no ar. Ir lá para dentro mostrar como é que se faz? Não dá. Não dá, sério. Não, já passou? Sim. Logo mesmo no início, também uma daquelas questões que nós nos pomos a nós, não é? E que nos fazem. Mas a verdade é que não. Dá-me vontade, sim, às vezes, de treinar. Mas ao longo do tempo também tem vindo a diminuir.
Como é que você vê o futuro da modalidade? Eu vejo sempre de uma forma a melhorar, ou seja, ela está melhor do que estava, está diferente, está. E às vezes o diferente não é pior, é só isso, é diferente. E tem que crescer também de uma forma diferente, ou seja, nós conseguimos resultados, conseguimos há uns anos, ok? Mas nós agora temos que evoluir. Os atletas têm que ser diferentes, a forma de trabalhar tem que ser diferente, a forma de estar tem que ser melhor e a gente tem seguindo esse caminho. A massa crítica anda ela por ela, era importante aumentar a massa crítica, né? o número de atletas, era importante aumentar a estatura dos nossos atletas. Nós, quando falamos de estatura, as pessoas veem a mal, que só os grandes não. Nós temos que pensar é que os nossos grandes já são baixos para o nível internacional. Okay? Por isso é que nós temos dificuldades em muitas posições específicas, né? Como centrais, opostos. E ela tem que evoluir um bocadinho nesse sentido. Está-se a procurar evoluir aos poucos. Obviamente, pelo caminho, quando procuramos tudo isto, vamos fazendo algumas asneiras, mas isso faz parte de qualquer processo, não conheço nenhum que não passe por isso. E o importante aqui é que a gente consiga ter mais bons momentos do que maus, porque maus vamos ter sempre. E por falar em estatura, lembra-me aqui de uma coisa. Na altura, quando se iniciou no voleibol, e acho que até foi mais na altura da seleção, achavam que o seu 1,94 m era muito baixo para quem aspirava a ser central. 1,94 m para central é baixo, ou seja, felizmente é a exceção que confirma a regra. Pronto. Mas, no geral, os casos, ou seja, para nível internacional, se nós queremos alimentar o nosso campeonato com centrais de 1,95 m, não tem problema nenhum, claro que vamos conseguir. Eles vão ser bons centrais e vão ser centrais que vão ser muito competentes no nosso campeonato. Têm a possibilidade de jogar noutros campeonatos lá fora, porque há outros campeonatos do mesmo nível que o nosso. Depois têm que ter outras características, têm que saltar bem, têm que ter recursos de ataque, têm que ser inteligentes, têm que ter boa leitura, têm que ser completos, ou seja, não chega a ser só blocador ou ser só bom atacante, têm que ter as duas. Têm que ser líderes dentro de campo, ou seja, depois a gente, se na estatura somos mais baixos, há uma série de características que temos que ter para superar aquilo dos 10 centímetros que nos faltam. E é um bocado isso que nós procuramos. Dizem que a gente não procura os atletas mais baixos. É mentira, nós procuramos ter os mais baixos, porque é isso que também temos a maior quantidade. Mas eles têm que ser diferentes dos outros. Ou seja, e hoje em dia, eles dizem, mas o João José... Não, hoje em dia, o João José teria que ser muito melhor do que aquilo que é. Hoje em dia, para encontrarmos no central de 1,95 m, tem que ser melhor que o João José. Hoje em dia, se encontrarmos um oposto como o Gaspar de 1,99 m, tem que ser melhor que o Gaspar. Porque o jogo não está nem melhor nem pior, está diferente. Basta ver o nível internacional. Aqui não estamos já a falar do nosso campeonato nacional, aqui estamos a falar de seleção internacionais. Se nós queremos, vamos apontar para, se calhar, aquela que é a competição mais difícil, que é o apuramento para os Jogos Olímpicos. Basta olhar para o apuramento para os Jogos Olímpicos e ver que se nós não tivermos uma seleção com aquele tipo de características, será muito difícil chegar aí. Não vou dizer impossível, não vou dizer que não dá, porque não gosto, mas é muito difícil se nós não alterarmos alguma coisa aqui naquilo que é. Vamos ser maiores? Não vamos ser maiores. Okay? Mas temos que procurar esse tipo. Não vamos ter massa crítica de atletas de 2,10 m, mas temos que ter outra. Temos que encontrá-los. São poucos, mas os poucos temos que encontrá-los e temos que trabalhá-los. E essa questão dos Jogos Olímpicos, foi a única coisa que lhe faltou conquistar no voleibol ou existe mais alguma coisa que tenha ficado para trás? Sim, ficar para trás há sempre alguma coisa ou outra, mas a Olimpíada realmente fica assim, é aquilo que a gente nota, porque é a competição mais difícil de nós estarmos. É possível, é perfeitamente possível estar, qualquer uma das gerações que nós tivemos, é perfeitamente possível apurar para um campeonato do mundo, para um campeonato da Europa, ganhar uma Liga Europeia, manter na VNL. Agora, Jogos Olímpicos é mesmo muito difícil. E eu gosto de me comparar com esses. Se é ali que eu quero estar, o que é que eu preciso fazer para estar ali? Uma das coisas, é a estatura.
Nós temos que andar no limite da nossa estatura. Se o nosso limite é 2 metros, então os nossos atletas têm que começar a andar nesse limite. Não quer dizer que não tenhamos atletas de 1,70m ou 1,75m. Não é isso que está em causa. Agora, temos que procurar esse limite. Ó João, e no meio disto tudo, onde é que entra a música? Diga-me. A música é algo que era um hobby, era um passatempo. Era algo que me ajudava a relaxar e a me preparar para os jogos e para os treinos. E chegou a fazer parte de uma banda de garagem. Não fiz. É verdade, eu acredito nas minhas fontes. Que tipo de música é que vocês tocavam? A gente tocava música. Tocámos rock normal. Não havia assim, não era assim nada, não era grunge, não era rock, era um rock normal, banda de garagem de rock. É que eu acho que as pessoas, os adeptos do voleibol, desconhecem este talento. Não, isso não é um talento. Não é um talento? E se nós terminássemos esta entrevista assim, de uma forma um bocadinho diferente? Eu já ouvi dizer que você com a viola, diz você que só faz barulho. Mas eu também já ouvi dizer que toca muito bem e que inclusive também cantava sempre uma música ao seu filho. É mentira. É verdade, que era a canção de embalar de Zeca Afonso. Não lhe vou pedir para cantar, mas podíamos acabar o programa com o João a tocar aqui qualquer coisinha, ou a fazer barulho, como quiser.